Olá! Hoje é 17 de janeiro. Começa agora o Radar FGV, podcast de notícias do Brasil e do mundo, sob curadoria do FGV Notícias e comentários de especialistas da Fundação Getúlio Vargas. Hoje a gente vai analisar uma investigação de fraude financeira bilionária aqui no Brasil, as tensões geopolíticas envolvendo o Irã e também o aumento de preços que sempre chega com o verão. Podcast Radar FGV. Vamos começar então pelo Brasil, porque a Polícia Federal está no meio de uma investigação sobre um suposto esquema de fraude financeira de proporções gigantescas. A gente está falando da Operação Compliance Zero. Ela é focada no Banco Master. E o valor assusta. Resultou no bloqueio de quase 6 bilhões de reais em bens. A principal suspeita é de fraude por meio de inflação de ativos. E o que seria essa inflação de ativos, né? Bom, a investigação se concentra num tipo bem específico de fraude, envolvendo carteiras de crédito que são super complexas e, por isso mesmo, muito difíceis de se avaliar com precisão qual é o valor real delas. Pelo que se apurou, o mecanismo da suposta fraude funcionava como uma cadeia de fundos de investimento. Um ia comprando as cotas do outro e, nesse processo, o valor verdadeiro do ativo original acabava sendo maquiado, disfarçado. E para explicar essa vulnerabilidade, o economista Bernardo Guimarães, da Escola de Economia da FGV, faz um alerta importante. Tudo que está acontecendo agora é um desdobramento do que já começou a acontecer há um ano, quando começou-se a se desconfiar que o Banco Master estava criando maneiras de fazer com que ele parecesse mais valioso do que é. Isso significa ter no balanço um papel que diz: vou receber um dinheiro de alguém, e não vai receber nunca. Na terra de muita gente chama mentira, mas na terra dos bancos chama fraude financeira. É uma coisa bem complicada, porque aí você está não só enganando os seus clientes, quem pode comprar, mas você está pondo em risco a estabilidade do sistema. Quando isso também está junto com a venda desse banco para um banco público, isso também chama corrupção. Os fundos têm que seguir uma quantidade grande de regras. E alguns fundos são mais fáceis de serem fiscalizados e é mais fácil entender o valor de alguns fundos do que de outros. Então, para entender o ponto, um fundo de ações, um fundo de renda fixa que compra títulos públicos, é muito simples valorar esses títulos, esses ativos, porque a gente sabe o preço da ação no mercado financeiro todo dia, a gente sabe o preço daquele título público, ele é transacionado no mercado todo dia, a gente coloca aquele valor e pronto, acabou. A questão é, eu emprestei um dinheiro para você. Quanto que vale esse ativo do banco? Aí depende da chance de você me pagar. Isso é mais difícil de valorar. Todas essas coisas que são criadas são carteiras de crédito desse tipo. Então eu posso inventar uma carteira de crédito, uns empréstimos consignados, mas cadê o papel certinho? Onde foi o empréstimo? Quem é essa pessoa? Porque você pode dizer, isso aqui é uma carteira de crédito que eu emprestei para essas pessoas e elas vão me pagar um dia. Eu acho que a chance é boa, porque elas têm bons ativos, ou têm bons empregos, não vão ser demitidas, coisas desse tipo. Que é o que estava acontecendo, que foram as primeiras suspeitas no início de janeiro. Agora a gente deixa o Brasil um pouco de lado e vai para o cenário internacional. A situação no Irã tem sido motivo de muita preocupação globalmente. Os protestos que aconteceram por lá recentemente acenderam um alerta em vários países, mas a história é bem mais complexa. Vai muito além do que a gente vê nas manifestações de rua. O que acontece é que existem duas narrativas bem conflitantes sobre o que está acontecendo. De um lado, o governo iraniano tenta projetar uma imagem de controle, culpando a economia pela agitação. Do outro, organismos internacionais estão muito preocupados, relatando problemas sérios de direitos humanos e até apagões de internet para dificultar a verificação das informações. E a posição estratégica do Irã é um ponto-chave para entender tudo isso. O país fica bem ao lado do Estreito de Hormuz, uma rota simplesmente fundamental para o transporte de petróleo no mundo. Isso significa que qualquer crise interna mais grave por lá pode ter um efeito quase que imediato no mercado global de energia. Sobre isso, o professor Oliver Stunkel, da Escola de Relações Internacionais da FGV, explica que há grandes interesses internacionais em jogo. O Irã, estando em grande parte isolado economicamente e diplomaticamente do Ocidente, quem mais que aproveitou disso recentemente do ponto de vista econômico foi a China, e da mesma forma, obviamente, o surgimento de um governo mais aberto, pró-ocidental, mudaria por completo a dinâmica na região e poderia possivelmente enfraquecer também a influência e presença da Rússia no Oriente Médio. E para fechar, a gente volta a falar de Brasil e de um assunto que impacta diretamente o nosso dia a dia, a inflação dos produtos e serviços que a gente mais consome no verão.
Pois é, as altas temperaturas que a gente sentiu recentemente no Brasil não vieram sozinhas. Elas vieram acompanhadas de aumentos nos preços de produtos bem típicos do verão. O açaí e a alimentação fora de casa, por exemplo, tiveram altas bem acima da média. Segundo o economista André Braz, do FGV Ibre, essa alta de preços tem uma explicação bem clara. E aqui no Brasil também a gente aproveita esse período para férias, né? Então tem muitas famílias viajando, mas dependente de serviço. Então a demanda aumenta temporariamente nessa época do ano, o que ainda provoca novos aumentos de preço. Então, afora esse aumento que já foi medido e que está bem acima da inflação média, a gente ainda tem que conviver com outros que acontecem nessa estação em função da maior procura. Esses foram os principais assuntos do nosso radar de hoje. Vamos só relembrar os pontos-chave. No Brasil, a gente viu como um complexo mecanismo de fraude financeira está sob investigação. No cenário global, vimos que a política interna do Irã tem um impacto direto na estabilidade internacional. E, por fim, na economia doméstica, vimos como a demanda de verão acaba afetando o orçamento das famílias. Esse foi o Radar FGV de hoje. Voltamos semana que vem com mais notícias. E não perca, de segunda a sexta, o Radar Drops, na sua plataforma de áudio favorita. Até lá!